Gênesis 6, de 5 a 10. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos ler juntos o verso 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Amém. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra ao nosso coração, que ela faça todo sentido para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar? Quero mostrar para vocês um segundo vídeo, 1 minuto e 30. Esse vídeo é sobre a igreja perseguida. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, Brasil, cidade maravilhosa, um dia muito bonito. Estamos aqui num país que ainda é livre para pregar o Evangelho, confortavelmente sentados, né? Ar-condicionado a 22 graus, alguns estão achando frio, outros quente, né? Mas estamos aqui, privilegiados somos. 1 em cada 3 cristãos no mundo é perseguido por ser cristão. Pessoas que se convertem do islamismo ao cristianismo são presos e condenados à prisão perpétua no Iraque e em outros países de maioria islâmica, onde a teocracia islâmica reina. E nós nem percebemos o quanto cristãos estão sendo torturados e mortos no mundo afora. Eu queria incentivar você a entrar no YouTube e a colocar Igreja Perseguida e a ver os vídeos ali. Aqueles vídeos não são fictícios, sobre a perseguição de cristãos no mundo inteiro. E eu quero incentivar você a interceder pelos cristãos que estão sendo perseguidos no mundo inteiro e pelos missionários que são mantidos nesses lugares, levando a palavra do perdão, do amor e da misericórdia de Deus. Missionários como que a nossa igreja aqui ajuda a sustentar, Rogério e Fabiana, que estão na Guiné-Bissau, que é uma área de risco também para a pregação do Evangelho. E hoje é um dia em que a igreja está se mobilizando no mundo inteiro, especificamente para orar por essa igreja perseguida. Incentivo você também a abrir o site da Missões Portas Abertas, Missão Porta Aberta, ou Portas Abertas, e entrar lá e conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Como o cristianismo tem sido perseguido no mundo inteiro. Fala-se muito de fobias, outras no Brasil. Você quer ver fobia? Liga lá, assista, e você verá o que os cristãos estão sendo perseguidos e mortos no mundo inteiro. No mundo inteiro. As dezenas de milhares. Já chegou inclusive no México essa perseguição e tem avançado em outros países de maneira diferente. Então você tem 2 tipos de perseguição muito claros no mundo. Primeiro, a perseguição física, pessoas que avançam sobre as igrejas, matam, queimam e violentam pessoas simplesmente pelo fato de serem cristãos. E o segundo, que é a perseguição intelectualizada. É aquela do materialismo, do consumismo, do egocentrismo, do hedonismo, que é a vida pelo prazer, que busca o prazer, que tomou conta da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, América do Norte como um todo, e que fez com que as igrejas católicas e protestantes se esvaziassem. Recentemente um irmão da nossa igreja esteve na Suíça, foi participar de um culto na igreja de Calvino, tinha 6 pessoas no culto. Então, nós vemos o que aconteceu na Europa é um outro tipo de perseguição, que ele é muito sutil. Ele entra com uma proposta de que é possível um indivíduo viver bem sem Deus. É possível viver religiosidade sem igreja, sem isso que nós estamos tendo aqui, que é essa comunhão, esse momento gostoso. E essa união aqui não é algo produzido pelo homem, isso aqui é um chamado de Deus, Deus que nos chamou para vivermos a fé cristã em comunhão, nessa maravilha chamada igreja. Essa é a ideia de Deus. E você quer ver um país afundado na depressão? Retire as pessoas de dentro das igrejas que você vai ver o resultado. Olhe as estatísticas de suicídio na Suíça. Olhe as estatísticas de suicídio no Japão.
Olha as estatísticas de suicídio nos lugares onde as igrejas estão vazias, mesmo com a economia lá em cima, e depois você me diga se é possível estatisticamente, né, um país viver mesmo bem financeiramente sem Deus. Imagine com crises financeiras. Então, queria mostrar para vocês uma história real, de 1 minuto e 30 só, ali, para introduzir a nossa palavra. Pode soltar, Tiago. No mundo inteiro, principalmente nos países da cortina chamada Janela 1040. As igrejas estão sendo queimadas, os pastores estão sendo mortos nas calçadas com as suas famílias, missionários são também perseguidos. Nós estamos aqui hoje confortavelmente sentados, isso é um privilégio que Deus nos dá. É o sonho dourado desses irmãos ter a oportunidade de se reunir como nós estamos aqui nessa manhã. O texto que nós lemos, mantenha aberto aí, Gênesis 6:5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Duas coisas importantes no texto. Primeiro, um erro de tradução. Não existe a palavra hebraica aí, se arrependeu. Essa tradução está errada, equivocada. Deus não se arrepende. A Bíblia é clara em ensinar que Deus não se arrepende nunca. Então, quem optou na hora de traduzir do hebraico para o português e colocou a palavra se arrependeu aí, está cometendo um equívoco teológico terrível, porque a palavra hebraica aí é se compadeceu. Então, Deus se compadeceu, padecer com o fato de ter visto que a humanidade que ele criou havia se deteriorado, se deturpado. E isso entristeceu o coração de Deus. Ele criou a humanidade, não foi para isso. Se nós pegarmos um exemplo muito simples, mas muito histórico para você entender a dor no coração de Deus, pegue o exemplo, por exemplo, de Santos Dumont, o pai da aviação. Leia a história, a biografia de Santos Dumont, como Santos Dumont ficou deprimido quando ele descobriu o que estavam fazendo com a sua invenção. Pegaram um avião e encheram de armas para matar outras pessoas. Isso trouxe profunda decepção ao coração de Santos Dumont. Não tenha dúvida, não existe coisa pior do que você olhar uma pessoa que você ajudou, que você instruiu para ser bem-sucedida e ela se tornar uma pessoa mal-sucedida por escolha própria. A humanidade escolheu andar sem Deus, optou por viver uma vida longe da proposta de Deus. E Deus então olha para essa humanidade e se compadece. Sente dor no coração, como é que pode? Eu criei esse ser humano para que ele vivesse bem, feliz, realizado, cheio de perdão, de amor, de misericórdia, de alegria verdadeira no seu coração, e esse ser humano se distanciou tanto de mim. Então a palavra aí vai dizer que o Senhor se compadeceu desse homem. Mas o Senhor olha para Noé, comunica graça. Graça é um presente. Deus dá o presente da fé ao coração de Noé. E Noé começa a responder a esse chamado gracioso de Deus. E ele é um homem justo e ele é um homem íntegro. A história vai nos dizer que Deus nos chamou, e a Bíblia está repleta de textos assim, não para vivermos a agenda do mundo, mas para vivermos a agenda que Deus deseja que nós vivamos. Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve assim: e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não assumam, diz o apóstolo Paulo ali, a forma do mundo. Quando você faz gelo lá na sua casa, sabe aquela forminha de gelo? Se a sua forminha de gelo for
de estrelinha, o gelo vai sair de estrelinha, né? Eu me lembro que eu amo tomar um certo refrigerante com gelo, né? E aí um dia eu cheguei em casa e não tinha gelo. Aí eu falei, Cris, meu Deus, precisamos conversar com essa moça que está trabalhando aqui em casa. Ela disse, o que foi? Eu falei, ela esqueceu a receita do gelo, né? Precisamos entregar para ela a receita de gelo, como é que se faz gelo? Gelo é uma coisa muito importante, né? Então, gelo, ele assume a forma da forma. A água que você coloca ali, ela assume a forma da forma. Quando Romanos 12 diz, não vos conformeis, diz assim, não entre na forma da forma que o mundo quer que você viva. Você é diferente. Nós somos um gelo, principalmente presbiteriano, né? Com uma forma diferente. Então, o texto vai dizer que Deus nos chamou para vivermos como Noé. Dá uma olhada no versículo 5. O Senhor olha para o coração do homem, vê que a terra está continuamente indo contra o projeto de Deus. Deus chama Noé e diz para Noé, Noé, eu tenho um projeto para você. Eu vou aniquilar todo o ser humano, porque você é diferente de todo mundo, você e sua família. Eu vou preservar só vocês. Noé, você vai preservar toda a humanidade vai sofrer um grande dilúvio e você vai ser preservado. Todo estudo geológico hoje mostra que a Terra um dia foi coberta por água. Isso aqui não é um mito, isso é um fato histórico, comprovado cientificamente. Lá no interior de Goiás, Goiás é um estado do Brasil, a nossa federação, você encontra fósseis marinhos. Lá em Goiás. Você tem ideia da distância daqui em Goiás? Não é? Então, o Senhor diz isso a Noé. É interessante, porque Noé aceita o desafio de Deus para construir essa arca. E eu acho maravilhoso o sonho de Noé, eu acho fantástico a história da esposa de Noé. Porque imagina você, esposa, seu marido chega lá um dia no meio do deserto, e diz assim, meu bem, tem um projeto de vida. E ela diz, qual é, meu amor? Eu vou construir um barco enorme, de 3 andares. Você já pensou? Aí ela deve ter pensado, meu Deus, bebeu. Eu já tinha uma inclinação para isso. O tempo vai mostrar, né? Mas bebeu. Né? Então, é importantíssimo perceber como Deus fala ao coração desse homem para ele ser diferente daquela sociedade. Quando a graça de Deus toca o nosso coração, nós começamos a olhar para a sociedade de maneira diferente. Nós somos a minoria. Quando analisamos a sociedade, nós somos a minoria. Enquanto a sociedade inteira está caminhando para um lado, Deus, pela graça dele, nos ilumina para percebermos que aquele projeto da humanidade não é o projeto que Deus deseja para a nossa vida. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 3 e 4, aparece essa mesma palavra, graça, usada no versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Em Provérbios, no capítulo 3, a mesma palavra hebraica, hen, aparece aqui. Provérbios 3, 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, diz Provérbios, escreve-a na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Interessante, um comentarista chamado Charles Bridge, ele escreve o seguinte, sobre essa ideia de escrever a palavra de Deus no nosso coração. Estas virtudes não devem ser apenas temporais ou um exercício ocasional. A benignidade e a fidelidade não devem estar escritas ou gravadas em pedaços de papel ou madeira que podem ser rasgados ou consumidos. Estas são virtudes que devem estar em um lugar onde jamais serão removidas. Devem estar em um lugar onde jamais serão removidas por circunstância alguma. Elas devem estar gravadas no nosso coração. A minha fé não está num pedaço de papel, a minha confiança não está num pedaço de madeira, a minha fé e a minha confiança estão gravadas no meu coração pela graça de Deus. Ainda que se levantasse uma perseguição sobre o Brasil e tirassem todas as Bíblias, ainda assim, o Deus da palavra continuaria reinando no meu coração.
E aí vocês veriam o quanto é bom decorar o versículo da palavra, né? Nos países perseguidos, a Bíblia é um livro proibido. Proibido. Se alguém, em alguns países do mundo hoje, se alguém te pegar com uma Bíblia na mão, seja ela de tradição católica, romana ou protestante, você está preso em prisão perpétua. Então, graças a Deus que nós vivemos nesse país livre. E podemos ter a oportunidade de ler essa palavra, mas não apenas de gravá-la aqui no papel, mas gravar a palavra de Deus no nosso coração, as virtudes de Deus, o conhecimento de Deus no nosso coração, porque isso será extremamente importante para a nossa vida. Deus derrama graça, isso é favor imerecido. E ao dar isso a Noé, faz de Noé um homem diferente da sua sociedade. Enquanto a sociedade está toda caminhando para um lado, Noé diz assim: não, eu não aceito essa proposta. O comentário da Torá hebraica, a nota de rodapé sobre Noé, diz assim: Noé demonstrou que o homem tem forças morais suficientes para conservar sua integridade ética em todas as circunstâncias da vida, e não precisa sucumbir às influências malévolas e prejudiciais do ambiente em que vive. Noé é a prova cabal que existe a possibilidade de a minoria ser referência para a maioria, e não da minoria seguir a maioria, se tornando o todo da desgraça universal. Então o que aconteceu é que quando a graça de Deus atingiu o coração de Noé, Noé respondeu a essa graça de Deus, e o sinal claro da resposta da graça de Deus foi: eu tenho uma visão crítica dessa sociedade. Se você quer saber o quão íntimo de Deus você está, a minha pergunta para você é: quais são os óculos que você usa, sociologicamente falando, para interpretar a sociedade? O seu óculos sociológico é um óculos sociológico que o mundo te deu, ou é o óculos da palavra de Deus? E é muito interessante, no meu caso aqui, com 300 graus de miopia, tirar o óculos. Eu não tenho a menor ideia agora de quem está na igreja. Só vejo sombras. Mas quando colocamos o óculos certo, nós temos a visão correta. A única vez que eu vi sem óculos foi o dia que a minha esposa entrou no meu casamento. Eu tive que tirar o óculos por causa das fotos. E quando ela entrou na igreja, eu a vi perfeitamente. Foi um milagre de Deus. Aquele dia eu não precisei de óculos. Os outros continuavam embaçados, mas ela, maravilhosamente. Ai, vamos voltar ao texto, né? Quando a graça de Deus atinge o nosso coração, a primeira coisa é você começa a ver a sociedade na perspectiva correta, a perspectiva de Deus. Segunda coisa, quando a graça de Deus atinge o nosso coração, nós percebemos que Deus colocou uma visão de vida para nós. Warren Wiersbe, um comentarista, diz sobre esse texto: a verdadeira fé envolve uma pessoa por inteiro. A mente entende os avisos de Deus. O coração sente o temor daquilo que está vindo. E os nossos atos caminham para o centro da vontade de Deus em obediência à sua palavra. Então Deus trabalha com todo o nosso ser. Nós percebemos a vontade de Deus, a direção de Deus. A nossa fé, meus irmãos, ela está aqui na nossa alma, no nosso coração, mas também está dentro da nossa razão. Crer é também pensar. A nossa fé pode ser altamente explicada. Ela não precisa ser apenas sentida. Ela trabalha nessa conjunção de fatores. Por isso que Tiago diz lá no capítulo 2, a fé sem obras é morta. Então não existe a possibilidade da fé não se traduzir em obras concretas. Não existe a possibilidade da fé verdadeira não se traduzir numa caminhada com Deus de amor, de paz, de compreensão daquilo que Deus quer para a sua vida e para a vida do próximo, e você se relaciona com Ele buscando a palavra de Deus para ambos. Em todos os lugares da Bíblia, a fé salvadora sempre se manifestou, não como resultado de boas obras, mas como fruto da graça de Deus. E quando a graça de Deus entra no coração de todos nós aqui, como entrou no coração de Noé, nós temos a capacidade de discernir o que é certo e errado da sociedade à luz da palavra do Senhor, mas nós também recebemos de Deus, assim como Noé, projetos, sonhos. E nós começamos a planejar coisas para a glória de Deus, e para abençoar a vida da nossa família, e para abençoar a vida de todos que se relacionam conosco. Foi isso que aconteceu com Noé. Não se engane, Noé não construiu uma arca sem falar para ninguém o objetivo da sua construção. Com certeza Noé falava para as pessoas, para os vizinhos,
Quantas pessoas não passaram por Noé e o criticaram? Quantas pessoas não zombaram daquele homem de Deus, um projeto maluco daquele? Fala a verdade, até eu, se estivesse lá, zombaria. Construir uma arca no meio do deserto, só tendo comunhão com Deus para não zombar. Então, se eu não tivesse comunhão com Deus, zombaria. Se nós não estivéssemos na comunhão com o Senhor, e estivéssemos na mesma situação daquela sociedade, também zombaríamos. Mas se estivéssemos com o coração, assim como Noé, caminhando com Deus, iríamos passar ali e falar assim: Noé, precisa de ajuda? Mas reserva um quartinho aí para mim. Né? Porque se Deus te falou, é porque a coisa vai acontecer. Quando Deus inunda o nosso coração com a graça dele, Ele inunda o nosso coração com os sonhos dele. Sabe qual é o resultado disso? Obediência. Obediência. Dá uma olhada nesse texto. O texto é muito rico. Poderia falar dele aqui o dia inteiro, mas não seria uma boa ideia. Então, vamos lá. O texto diz que Noé, capítulo 7, entra na arca depois de ter construído, mas ele só vai entrar na arca depois que Deus diz para ele: Noé, agora você vai entrar nessa arca. O versículo 5 do capítulo 7 diz: E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. E o Senhor diz para ele: Noé, você vai entrar na arca. Versículo 9, então Noé entra na arca junto com sua família e aqueles animais que o Senhor havia mandado com que ele entrasse. O capítulo 7, versículo 1, tem a palavra-chave aí: entra na arca, diz o Senhor a Noé, entra na arca, e ele entra. Não basta construir não, meu querido, tem que entrar. Você não acredita nos sonhos, nos projetos de Deus no seu coração? Sim, então vai em frente. Não chega até ali e fica receoso não. Ou você crê e investe naquilo que creu, ou você não creu, você está se enganando. Cristianismo, ou você entra de cabeça, ou você não é cristão. Essa história de meio cristão não existe. Projeto de Deus ou é fato, é verdade para a minha vida, ou não é. Não existe meio termo. Né? Diz Francis Schaeffer que a humanidade entrou em crise a partir do momento que descobriu o cinza dos conceitos. Então não é mais branco e preto, mas existe também o cinza. Ou seja, não existe mais o sim e o não, existe agora também o talvez, pode ser. Aí Francis Schaeffer fala, essa é a linha do desespero da humanidade, porque aí a partir desse momento, tudo se tornou relativo. E a palavra de Deus não é relativa. E o Schaeffer conclui, a palavra de Deus não é romântica. A palavra de Deus, ela é verídica. O que é, o que não é, ponto final. Os conceitos de Deus são absolutos. Então você crê no projeto do Senhor? Crê, então entra nela. E Noé entrou. Mas é interessante que o dilúvio todo o dilúvio, do começo até o fim, durou 1 ano e 10 dias. Que Noé ficou dentro da arca. 1 ano e 10 dias, até as águas se abaixarem. E é interessante porque capítulo 8, vira aí para você ver, de Gênesis, diz que Noé, depois que as águas baixaram, Noé ficou ainda na arca. Mesmo percebendo, depois que as águas haviam baixado, ele manda um pássaro, depois manda outro. A terra está seca, já tem árvore lá fora, mas ele continua dentro da arca. E aí diz o texto aí em Gênesis 8, versículo 15, que Noé ouve Deus dizendo para ele, então disse Deus a Noé, sai da arca, Noé. Vocês acham que Noé não estava com vontade de sair da arca depois de 1 ano e 10 dias lá dentro? Aquele cheirinho agradável. É óbvio que ele estava louco para sair daquela arca. Não tenha dúvida disso. Não tem cruzeiro tão agradável assim por tanto tempo. Né? Então, sai daí. Mas o que é que Noé nos ensina com essa obediência? Que ele só entra quando Deus manda entrar e aonde Deus manda entrar, e ele só sai dos lugares que Deus manda sair quando manda sair. Isso se chama obediência. Obediência. Derek Kidner, um outro comentarista, diz o seguinte, é expressivo o fato de que Deus atribuiu tão crucial encargo, não a um anjo, mas a um homem. E por sinal, um só homem. Isto concorda com aquele maior ato libertador realizado por Deus, por meio da obediência de um só, todos vieram a ser salvos, os que creem em Deus. Romanos capítulo 5, ao falar de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Então, quando a graça de Deus atinge o nosso coração, nós temos a leitura correta da sociedade,
Nós temos uma visão correta do que Deus deseja para a gente. E nós temos uma obediência plena. Só entramos aonde Deus manda entrar. Só saímos quando Deus manda sair. Qual é o resultado de quem vive assim? Triunfo. Triunfo. Quem vive assim é uma pessoa bem-sucedida, será bem-sucedido para toda a vida. Lá em Atos capítulo 16, verso 31, quando perguntaram para os apóstolos, escuta, o que é que nós podemos fazer para ser salvo? Nós não queremos mais viver na perdição. A resposta dos apóstolos foi a seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque o projeto de Deus é abençoador, não apenas para um indivíduo, mas para todos aqueles que se relacionam com ele. A Bíblia diz que até a mulher pode converter o marido, o que é um milagre. E lá em Pedro diz, e sem falar nada, 2 milagres. Num só evento. Só com o testemunho dela, aquele cabeça dura do marido vai converter. É algo maravilhoso. Você crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Bom, meus irmãos, o que a gente leva para casa? Se a graça de Deus atingiu seu coração, como está o seu comprometimento de resposta para com Deus? Você tem visto a sociedade com os óculos que Deus lhe deu, que é a Escritura Sagrada? Quais são os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? E como está a sua relação de obediência com o Senhor? A resposta a esses 3 elementos, com certeza, te conduzirá a um resultado determinante na sua vida. A arca é sua. A arca é sua. Que Deus te abençoe. Vamos curvar nossa fronte e orar. Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus tem projetos para nós. Ele quer uma igreja com sonhos. Somos parte desse corpo. Nós podemos realizar grandes transformações. A começar do nosso próprio coração, nos nossos relacionamentos familiares, os nossos amigos, quem sabe na sociedade como um todo. Deus pode nos fazer brilhar. Pode nos fazer condutores dessas novas arcas para essa sociedade tão perdida, tão sem valores. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa cada irmão e irmã, cada família aqui representada nessa manhã. Que os nossos lares sejam redutos, guardados pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, repletos da alegria e do sustento do Senhor em todas as áreas. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos dizer para os outros, com a nossa própria vida, como é bom e agradável viver unido contigo, com os irmãos, servindo a essa sociedade, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, nós queremos que o resultado de nossa vida seja repleto de graça e glória, para a honra e glória do Senhor. Queremos que o resultado da nossa vida seja de alegria plena na fé que Jesus Cristo colocou em nosso coração, pela obra do Espírito Santo. Abençoa-nos em nossa jornada, Senhor. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo.